Olá, pessoal. Graça e paz. Prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez. Mais um episódio do nosso PAPcast, o podcast da primeira igreja evangélica dos irmãos no Pará. Então, depois de um tempo sem gravarmos, retornamos 2024 e, é claro, trazendo um tema relevante para todos que vão ouvir, assistir o episódio e também trazendo pessoas especiais, como sempre, pessoas que vão contribuir conosco, né, falando sobre essa temática de hoje, pessoas que amam a Jesus, amam a sua igreja e amam a sua missão de Cristo. Então, é um prazer para nós, mais uma vez, estarmos aqui com todos vocês que têm assistido, vocês têm compartilhado, curtido os episódios do nosso PAPcast. Aqui hoje com o pastor Felipe e a Sabrina, sua Hum. esposa. Mais uma vez, nós agradecemos grandemente a presença de vocês, a disponibilidade, né, de encontrar ali uma brecha na agenda, Hum. né, depois de uns dias aí corrido, muito trabalho, mas agradecemos grandemente a Deus pela vida de vocês, a disposição em cooperar, né, em todos os aspectos, em várias áreas no ministério, né? Tá bom? Então, se apresente para nós aí, por favor. Quem é o Felipe? Quem é a Sabrina? Primeiras damas. Boa noite, gente. Eu sou a Sabrina, esposa do Felipe. É até difícil me apresentar sem sem falar desse vínculo, né. Ah, eu sou uma cristã missionária e muito bom estar aqui hoje para conversar e falar um pouco do que Deus fez na nossa história. Tá certo. De Mãe do Rio. É, sou de Mãe do Rio, tenho 30 anos, ele quer que eu revele detalhes, né. Sou fã de açaí, mas tomo com açúcar, não me julguem. E tô voltando agora para uma terra onde vão me julgar quando eu falar égua, então eu tô me despedindo aqui de Belém, falando meus últimos éguas. Paraense. E eu, Felipe, de Campinas, nascido e criado em Campinas. Tenho 27 anos nesse momento, casado com a Sabrina e pastor missionário. Tá certo. Muito bem. Ah, hoje vamos estar falando sobre um tema, vamos falar assim, um tema de muita relevância, muita importância, né? Principalmente para os jovens. É questão de relacionamento, né? Especificamente a questão do namoro, né? Claro, outros assuntos envolvidos nisso, né? Então, é um tema que nós temos pensado já há um bom tempo para nós falarmos e deu certo de chamarmos vocês, né? E é claro, trocar experiências, né? Ouvir como Deus trabalhou na vida de vocês nesse processo e que tipo de conselhos poderiam dar em vários aspectos, porque é algo que hoje a gente tem visto, não só hoje, né, mas parece que a cada dia que passa vai se Uhum. agravando mais, né, essa questão dos relacionamentos, né, e para falar do casamento tem que falar do namoro, né, e como se inicia tudo. Então, assim, muita coisa, muitos valores, princípios sendo jogados no lixo, né. A preocupação maior com relação às próprias igrejas, né, o Uhum. o próprio jovem cristão. Então, para isso, nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre essa Uhum. temática, tá? Então, esperamos que vocês já oramos, né? Então continuamos pedindo o direcionamento do Senhor para que seja um tempo agradável nessa. Amém. Fique à vontade, tá? Fique à Uhum. vontade. Então, ah, vocês podem falar para a gente assim, em termos de relacionamento, como vocês se conheceram? Porque ela é do Pará, Mãe do Rio, já foi lá em Mãe Uhum. do Rio, né? Tem irmão que Sim. mora lá ainda. Então, e o Felipe de Campinas. Aham. Como foi essa ligação se não tinha Zap? Sim, sim. A gente se conheceu no Palavra da Vida Norte, aqui no Pará, ali em Benevides. Sim. E eu vim estudar, fazer os 4 anos de seminário. Eu cheguei com 18 anos. E a Sabrina estava na mesma turma que eu. Então, a princípio, apenas colegas de turma, apenas bons amigos. Mas a convivência no seminário acaba sendo bem intensa. E a gente, nessas conversas, em viagens de estágio Sim. juntos, com a turma toda também, a gente foi criando muitas, né, criando não, mas percebendo Hum. bastante identificações em assuntos, em personalidade. Uhum. Mas a história é um pouco mais detalhada que isso. É. Tá certo. Uma coisa importante sobre a questão de seminário, né, o pessoal fala que em seminário surge muito relacionamento, muitos casamentos, né. É. Então isso é bom, por um Uhum. lado é muito bom. Agora como é que como vocês relacionam a questão de
oração e namoro. Então, vocês falaram, se conheceram no seminário, né? Então, o que vocês podem falar sobre essa questão aí de oração? Quando o Felipe, né, especificamente, depois da Sabrina, como a Sabrina, começaram a orar especificamente por isso? Ou já vinha orando antes? Então, como é que se dá, como é que pode se conversar um pouquinho sobre essa questão de oração e namoro? Como isso se combina? Uhum. No meu caso, eu não fui muito intencional nessa questão de relacionamento, de iniciar um namoro. Eu nunca tinha namorado. A Sabrina foi a minha primeira e única namorada. Então, era uma área que, não que eu negligenciei, Uhum, mas que estava num nível secundário sim, nos meus planos e tudo. Tipo, eu estava concentrado na questão da formação teológica para entender o que Deus tinha para um próximo passo. E no meio do caminho, essa questão amorosa foi puxada um pouquinho para um momento em que eu não esperava, né? sei. Talvez mais para frente já, talvez quem sabe num campo missionário, algo assim. Eu falava para Sabrina, quem sabe daqui 10 anos, se eu for, sei lá, missionário lá no Japão, aí eu posso acabar casando com alguém por lá. No Então, no teste de dons que a gente fez no seminário dele deu celibato, né. E aí o professor que fez esse teste com a gente foi o pastor que fez o nosso casamento. Depois do e casamento derrubamos um dom, não é o do celibato. Então, não era uma coisa sobre a qual eu orava muito, não era. Eh, e talvez por isso, depois a gente pode entrar um pouco mais nessa história detalhada aí de como a Sim, gente iniciou o namoro, mas, eu fui muito bobão de não perceber o que estava acontecendo ali, sabe, sim. de que realmente a Sabrina estava disposta a entrar no relacionamento, e eu realmente e isso era uma possibilidade real para minha vida, eu não estava enxergando. Sabe quando todo mundo olha e fala: "Felipe, e a Sabrina?", né, né, "Vocês 2 não tem nada, não?". E eu: "Não, gente, a gente é só amigo", e de alguma forma eu realmente acreditava no que eu estava dizendo. Eu achava que a gente era só amigo mesmo. Então, a partir de um momento que eu pensei: "Não, espera aí, existe mesmo a chance de algo real aqui, eu vou orar sobre isso". Então, no meu caso, a oração veio num momento bem mais tardio, né, eu não ficava orando: "Ó Senhor, quem é ela? Quem mostra pra mim um sinal". Não, foi depois que eu já estava vendo uma grande possibilidade de saber quem é ela, e aí eu comecei a orar: "Senhor, é mesmo ela? É agora esse passo da minha vida? Será que não é mais pra frente, em um outro lugar?", né, então no meu caso a oração veio nesse momento. É, bom, comigo foi um pouco antes essa questão da oração, começou até com meus pais, né, antes Sim, eles sempre falavam que oravam muito por mim sobre isso. E era uma dificuldade no meu coração, porque eu sempre ansiei muito por isso, por um relacionamento, eu sempre fui muito dependente de pessoas, então isso era uma questão forte para mim. Mas quando eu fui para o seminário, eh, uma das coisas que Deus estava tratando no meu coração era exatamente isso, de depender dele e de focar no meu relacionamento com ele. E as outras coisas viriam se ele quisesse no tempo dele, né. sim. Mas quando a gente se conheceu, ele era bem mais novo, 3 anos mais novo, e ele não tinha barba, né, então ele parecia mais novo ainda. Então pra mim era uma hipótese muito distante, assim, eu considerava ele só como um irmão mais novo que eu mesmo e tal. Até que um dia começou a surgir esse sentimento e essa confusão, e aí foi quando eu comecei a orar sobre isso pra pedir discernimento, especialmente porque eu entendia que eu tinha uma vocação missionária transcultural, e ele estava mais aberto pra possibilidades, e isso me deixava em dúvida, se estar com ele era o que Deus tinha para mim, já que eu tinha essa convicção do chamado Sim. tão forte, né. Então oração foi algo muito importante, junto com conselhos de pessoas sábias e confiáveis também, para Deus, Sim, guiar até esse relacionamento, né. sim. Geralmente as pessoas elas oram a aquele dilema, orar para Deus confirmar o que está em nosso coração, né, tá Uhum, pensando em alguém e ora: "Deus, olha, eu tô pensando em fulano, né, e ciclano", hum, ou orar por discernimento, hum, né. Então acho que o caminho é orar por discernimento, né. uhum, Quando antes de surgir, como você compartilhou, antes surgiu o sentimento, né, a Aham, possibilidade, mas orar por discernimento, sim. né. E uhum, quando surgir o sentimento, aí é a questão de orar mais especificamente, mas, não
não só para Deus confirmar aquilo que eu estou sentindo, né? Mas Sim. justamente diz, Deus, é isso mesmo, né? Uhum. Então, esclareça. Então, quando eu conversei com a minha esposa sobre a questão de relacionamento, né? Então, fiquei muito nesse dilema. Como devo orar, né? E aí eu citava o nome dela, né? A da Cris, mas nesse sentido, Deus, olha, eu tô pensando, né? Sentindo isso, então ah, só confirme se é isso mesmo ou não, né? Se não for, então tire do meu coração, né? Eu orei nesse sentido, mas tem esse dilema, né? Então a pessoa começa a se envolver, né? Tá ali apaixonado, então começa a orar para Deus estar confirmando logo, né? Sim. A pessoa e não ora por discernimento, né? Uhum. Porque vai chegar um momento que ele precisa dizer sim ou não, né? Vai chegar um momento do confronto, vai chegar um momento de Sim. sentar e conversar olho no olho, é Uhum. isso mesmo? E quando eu liguei para ela, né, para compartilhar, ela começou a rir demais. Eu disse: "Ei, parece que ela tá sabendo de alguma coisa, né?" Eu nunca tinha conversado com ela nada sobre isso. E aí, quando eu falei para ela que eu estava orando, né, e chegou o momento de ali fazer a proposta e seja o que Deus quiser. Mas assim, a surpresa foi que ela compartilhou a mesma coisa, assim: "Ó, eu tenho Uhum. orado também", né, e aí foi muito legal, né, então tirou um peso das costas, né, mas o ponto chave foi entendermos que oramos por discernimento e Deus ele trabalhou em cima disso, né. Uhum. Não oramos por nome Uhum. especificamente, né. Deus, olha, tem que ser, né. Sim. Então é muito importante isso, né, que É. você colocou da momento certo, agora eu preciso começar a orar sobre Uhum. isso, né. Uhum. Então Deus, qual o próximo passo? Uhum. Se é agora ou não, né. Sim. E como ela falou também, né, já vinha orando antes, mas não por ele, né. Sim. É. É. Mas beleza, então, ah, qual o momento certo, então, que vocês discernirem, tá falando de Aham. discernimento, né, é o Aham. momento de dizer o sim, momento de fazer de abrir o jogo mesmo, né. Então qual foi o momento, assim, que vocês Sim. fizeram isso? Estava estudando, Sim. então foi no começo do seminário, lá no meio, lá para o final? Aham. É, um comentário antes de uma história, o que eu queria comentar é sobre isso, que talvez as pessoas têm pensado muito sobre essa confirmação antes de entender o que é discernimento e o que eu Sim, preciso discernir, né, sobre uma pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida. Primeiro, a gente já não tem mais tão firme na mente das pessoas a questão de que o casamento é para o resto da vida. sim. Começa por aí, né? As pessoas fazem muito teste. Eu caso, fico alguns anos, mas qualquer coisa a gente acaba e eu começo talvez um outro casamento com outra pessoa. Então já começa por aí, uma mentalidade que não deveria ser o comum na mente dos cristãos, deveria ser uma Sim. exceção, né? Algo extremamente excepcional, mas tem se tornado a regra. Então a pessoa já olha para um relacionamento assim, não como uma pessoa para a vida toda, mas como uma pessoa a ser testada, né? E aí o namoro fica ainda mais flexível, né? Eu Hum, posso entrar em muitos namoros e terminar muitos namoros porque são só testes para um casamento que também pode ser um dentre muitos casamentos, né? essa visão, né, vai Tudo é absorver rápido. descartável, né? Tudo é muito fluido. Então, as pessoas geralmente estão pensando mais em confirmação. Deus, confirma no meu coração se é essa, se é aquela, né? Confirma para mim, me dá um sinal aí, me dá um joinha para ver se é isso mesmo. Sendo que talvez antes disso as pessoas precisariam trabalhar com o discernimento de o que uma pessoa precisa ser e o que uma pessoa precisa ter para que eu a considere como alguém a ser a minha esposa para o resto da vida ou meu marido para o resto da Sim, vida, né? Aí já começa de um básico. Se eu sou um cristão, essa pessoa precisa ser cristã. sim, Se eu, eh, eu não posso, se eu tenho pais, se eu tenho autoridade sobre mim, né, os meus pais, eu preciso da autorização deles ou da concordância deles. Eu preciso que eles estejam comigo nessa decisão, porque se eu entro num relacionamento que os meus pais estão contra isso, já é um mau sinal, né? uhum, Já é um mau sinal. Enfim, critérios como esse são fundamentos, né, que a gente precisa ter para poder discernir. Porque se sim, uma pessoa não é cristã e eu sou, eu não tenho mais nada de pedir confirmação para Deus. Já está confirmado que não é. Já sim, está, né, excluído, menos uma possibilidade. Se meus pais não estão concordando com isso, talvez seja um bom sinal para eu não ficar insistindo na ideia e talvez, quem sabe, Deus já está
confirmando que não é essa pessoa, né? Então, às vezes, a gente falta esse discernimento de clareza de fundamentos, né? Sim, O qual já, entre aspas, desclassificariam muitos candidatos ou candidatas para um relacionamento amoroso. é verdade, Uhum. verdade. Tem até um salmo, acho que é o Salmo 32, que Deus fala isso, né? Que eu vou te instruir, eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. Mas aí no versículo seguinte ele fala: "Mas não seja como o cavalo ou com o burro, ou como o burro que precisa de rédeas porque não sabe como obedecer", né. Então acho que às vezes a gente peca nisso, de quer que Deus instrua, quer que Deus aconselha, mas a gente não ouve o conselho claro que ele dá, e aí a gente acaba sendo como o burro, como o jumento que precisa de rédea porque não sabe obedecer um conselho que já era claro, que não precisa nem orar para discernir, já era, já estava claro antes. Verdade. Sim, Importante. E o momento certo? sim. Agora a história. Ah, nessa convivência com a Sabrina no período do seminário, a gente conversava muito, quase todos os dias, conversas longas, que pra gente tinha o objetivo da conversa, né? O tema da conversa era muitas vezes teologia, livros, curiosidades da história, enfim, sobre as nossas famílias, cultura. Era amizade, conversas Sei. realmente de amigos. Mas isso num contexto comunitário, como era o caso do nosso seminário, né, muitas pessoas, as pessoas observavam a gente sentados juntos, conversando por muito tempo, e aí começa, né, o burburinho, a historinha, ó, o Felipe e a Sabrina, olha o Felipe e a Sabrina. E aí algumas pessoas chegavam com a gente, e aí, Felipe? A Sabrina. E aí, Sabrina? Ó o Felipe. E a gente, não, 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 é só amizade, só amizade. E aí, dentro do nosso coração, vinha essas, não, mas será que é? Eu acho que é. E aí, às vezes, passava, não, 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 nada a ver, é só uma amizade mesmo. Até que isso foi se prolongando demais, até que em 1 ano e meio de seminário, né, a gente estava na metade do nosso segundo ano lá, ah, um casal de missionários, que lá a gente é dividido em grupinhos de discipulado. Sim. E um casal de missionários, que eram os meus pais de grupinho, tiveram uma conversa muito séria comigo. Na verdade, não o casal, mas a esposa, né, a missionária, que seria a minha mãe de grupinho, chegou um dia comigo e falou: Felipe, eu preciso ter uma conversa muito séria com você. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu Eita. fiz de errado, né? E aí ela falou: vai tal hora na minha casa, eu preciso falar com você. Quando eu cheguei lá, ela falou pro marido dela, né? Vai pro quarto com os filhos, porque eu preciso falar sozinha aqui com o Felipe. E aí eu, né? Meu Deus, É deixa. expulsão, é expulsão. Eu preciso de testemunhas, né? Deixa eles aqui. E, enfim, aí nessa conversa que ela teve comigo, basicamente o que ela disse foi: olha, Felipe, eu tô vendo você e a Sabrina, eu conversei um pouco com ela, e eu tô vendo que de alguma forma vocês estão alimentando no coração um do outro uma possibilidade que não vai nem racha, não, né? Não é um namoro, mas também não deixa de ser uma possibilidade. Então, e aí? Vocês precisam decidir isso, mesmo que seja para sentar e conversar e falar assim: Sabrina, vamos ser só amigo mesmo. Aqui não existe uma possibilidade de um relacionamento amoroso. Aqui só existe a possibilidade de amizade. Mesmo que seja isso, é importante que você sente e fale com ela de maneira clara, direta, honesta. Ou se tem alguma possibilidade mesmo de algum romance, um namoro, algo assim, fala também. Precisa ser claro, né? E aí a gente estava às portas do nosso estágio de julho, que era lá no sertão do Piauí. E aí a gente foi com a nossa turma para lá. E aí eu não sabia, mas essa mesma missionária teve a mesma conversa com a Sabrina. E nós dois fomos para esse estágio com a incumbência de, em algum momento, conversar sobre isso. Sim. E, e eu fui enrolando, né? Foram vários dias de estágio, 15 dias, se eu não me engano. Dias e É dias. 21, né. 21. E aí a gente, nesses dias todos, eu lá ensaiando e tal, como é que horas que eu vou falar com ela, né? E até que na última noite do estágio, né? No dia seguinte a gente iria embora, cada um para sua casa para um pequeno período de férias. Na última Eu não posso noite, encontrar missionária sem sem essa precisava conversa. resolver isso, dar esse relatório, né? Aí a Sabrina me procurou, antes que eu procurasse ela, na última noite. E eu não sei, olhando para trás, me dá um pouquinho de arrependimento. Eu acho que eu queria ter tomado aquela iniciativa. Hum.
Mas eu acho que isso mostra uma marca muito presente na minha geração, nos rapazes da minha geração, que tem uma dificuldade imensa de tomar iniciativa, de se arriscar, de colocar, digamos assim, a cara a tapa, né? De falar, olha, isso, né? Se posicionar. Então ela tomou essa iniciativa, a gente teve aquela conversa, onde, resumindo, a gente disse assim: olha, por mim pode ser, e por você? Ah, por mim também. Então a gente voltou para um período de férias, bem curtinho, cada um na sua casa. E na minha mente, eu tive a conversa com algumas pessoas-chave, né, com os meus pais, enfim, alguns mentores, e a minha decisão estava certa. Estava certa, já tinha resolvido o que era. A Sabrina conversou com os pais, depois ela pode contar a versão dela. E ela ainda estava querendo ouvir a minha posição, né? E aí a gente voltou para o seminário, para o segundo semestre, e aí eu vou deixar a Sabrina contar essa parte, porque senão eu corro o risco de me defender, deixar ela falar a verdade. É porque eu conversei com meus pais, né, tudo mais, na época o meu irmão já tinha conhecido ele, então já contou um pouco para os meus pais também quem era o Felipe. E aí, quando a gente voltou pro PV, na cabeça dele já estava tudo decidido, só que ele esqueceu de me contar isso. Porque eu voltei achando que a gente ainda ia decidir o que ia fazer, né. Acho que passou uma semana, né, mais ou menos, e aí eu pensei: "Eu acho que eu preciso falar com ele pra, sei lá, ver o que tá acontecendo direito, né, assim". E aí eu procurei ele, era bem perto da hora do jantar. E aí ele falou: "É, vai dar a hora do jantar agora, a gente pode conversar depois do jantar". E "Não, não tô nem com fome, eu só queria conversar logo". Aí a gente ainda foi jantar, aí jantamos, quando a gente voltou pro corredor, uns amigos da nossa turma: "Tá tendo um aniversário lá embaixo, vamos lá". Falei: "Não, gente, agora não". E aí ele falou: "Não, vai lá, você pega um pedaço de bolo pra gente e me espera aqui que eu já volto". E aí eu fiquei lá no corredor esperando, e esperando, e esperando. Aí essa parte eu acho que é bom tu contar, porque foi algo muito pessoal. Sim, nesse meio tempo eu fui pro meu quarto, lá no dormitório masculino, e fiquei sozinho ali. Eu peguei duas coisas. Eu peguei um livro que eu tinha comprado, chamado Você. Você e Eu para Sempre, do autor Francis Chan. É um livro muito bom, indico para quem está assistindo aqui. Eu tinha comprado esse livro sobre casamento, mas sem nenhuma intenção, isso tinha sido meses antes. Peguei aquele livro, peguei a minha Bíblia, abri ela em 1 Coríntios 7, onde Paulo fala que é melhor que o homem permaneça solteiro. Aham. E, e ali eu tive esse tempo com Deus e foi um momento. Se eu posterguei o meu período de oração, aquele momento de oração foi decisivo. Porque eu sozinho naquele quarto, diante de Deus e diante daquele texto da palavra, eu falei com Deus de uma maneira muito sincera: Pai, por que Paulo está dizendo que é melhor para o homem permanecer sozinho, solteiro? Por que que no meu caso isso seria diferente? Por que que para mim seria melhor estar casado com a Sabrina do que permanecer sozinho? Por que isso seria melhor no meu caso? E eu fiz essa pergunta assim muito sincera diante de Deus e me veio uma paz tão grande no meu coração como, o- como uma ideia da seguinte forma: eu acho que eu nunca vou encontrar na minha vida alguém como a Sabrina. Pode ser que eu encontre? Talvez, mas talvez não. Talvez ela seja a pessoa que Deus me deu esse privilégio de conviver tão de perto e por tanto tempo, conhecendo mesmo o coração ali um do outro, de uma forma não intencional, como amigos, né? Justamente para eu ver que, poxa, ela pode ser sim essa pessoa com quem eu posso passar a minha vida toda, e isso vai ser muito melhor para mim. Isso vai expandir todo o potencial do que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida, do que se eu ficar sem ela. Então é melhor eu casar com ela. E ali veio, como eu disse, essa paz muito grande no meu coração, no sentido de voltar para aquela varanda onde ela tinha ficado me esperando e pedir ela em casamento. Então eu peguei aquele livro do Francis Chan, abri na contracapa e escrevi assim, o título era Você e Eu para Sempre, né? Eu puxei uma seta e escrevi, que tal?
Fechei o livro e voltei pra varanda. E isso ela lá, ó, esperando, né? E eu, né, nesse momento ali com Deus e ela esperando. Esperando com o bolo na mão. Acho que ela estava preparada para jogar o bolo na minha cara. E, e aí, quando eu voltei, né, sentamos ali. E aí eu falei, Sabrina, eu nunca pedi ninguém em namoro. E na verdade eu nunca vou pedir. Aí, pra mim, que tava esperando lá, então é isso aí, né? E aí eu falei, porque na verdade o que eu quero te pedir é isso aqui. Aí eu apontei para o subtítulo do livro, que era É. O Casamento à Luz da Eternidade. Eu apontei para a palavra casamento e falei, o que eu quero te pedir é isso aqui. Eu fiquei tão sem reação que eu só falei, Aí a gente brinca, né, que eu nunca disse a palavra casamento e ela nunca disse sim. Então foi mais ou menos isso. E óbvio que aquela conversa não parou por aí, né? A gente conversou aí muito mais desimpedidamente sobre essa possibilidade de caminhar rumo ao casamento. Mas para mim, essa convicção de chegar ali e pedir ela em casamento, antes mesmo de pedir ela em namoro, foi justamente por isso que a gente estava falando, né? De discernir o momento certo. Então, eu não planejei casar com 21 anos. Não estava nos meus planos. Na minha cabeça, quem sabe lá para os 30 ou até lá para os 40, quem sabe? Mas Deus moldou os nossos caminhos de tal forma que aquele dia pareceu o momento certo. E isso, eu creio, não existe uma receita de bolo, não existe uma forma de alguém que está ouvindo a gente falar, então para mim vai ter que ser assim também. Não, porque Deus trabalha de formas diferentes em cada história e a gente precisa ter essa sensibilidade de discernir dentro dos mesmos, vamos dizer, dentro da mesma moldura, que são os princípios bíblicos. Mas a história que Deus escreve dentro dessa moldura é diferente para cada um, né? Sim, sim. Emocionante e dramático, né? Ah, e o bolo? tem uma foto do livro e o bolo do lado, assim. Legal, legal. É, Então, é. ali antes da metade do curso, né? Sim, Sim, sim. foi. Então, foram casar no final do Do curso, né? Final do final do Final do terceiro terceiro. terceiro ano. Ainda passaram Isso. mais um ano. Mas o último ano a gente fez casado lá. Sim, Foi. sim. Então, assim, nesse período vocês antes do casamento tiveram algum conflito? Uhum. Se sim, É, como resolveram? sim. Eu acho que foi mais eu, né? Aham. Porque o Felipe, ele tem essa característica de, às vezes, ele demora pra tomar uma decisão por ele ser muito cauteloso, assim. Mas aí depois que ele toma, tá tomado. E ele permanece muito firme, assim, na decisão que ele Sim. tomou. Eu sempre fui muito mais emocional, né? Então, como eu tinha muito essa convicção do chamado para missões transculturais, isso me abalou um pouco, porque sempre que a gente conversava, ele estava muito aberto. Pode ser, pode não ser, a gente pode pastorear uma igreja local, e aquilo começou a me inquietar um pouco, né? Porque eu pensava justamente isso: "Poxa, Deus, eu tô com tanta convicção de que é Ele, de que eu também tô num momento bom com o Senhor, de entender que Ele não é tudo pra mim, mas que o Senhor é tudo pra mim, mas que Ele é um presente do Senhor pra mim, mas ao mesmo tempo essa convicção tão grande de que o Senhor quer me usar em missões transculturais, mas Ele não tem certeza disso", e aquilo me inquietou bastante, assim. E as pessoas normalmente têm uma pressão muito grande sobre a necessidade do relacionamento, né, principalmente quando você é mulher. Eh, então tinha uma pressão muito grande das meninas, assim, quase como se não importasse quem fosse, mas tu ia se casar, entendeu? Tipo, então era isso que importava, assim. Mas isso, eu não sei, Deus foi realmente moldando tanto o meu coração para entender que isso não era tudo, que eu estava em dúvida, assim, de seguir ou não. E aí, conversando com uma missionária, foi um momento muito especial, assim, com ela, porque ela foi me explicar disso: "Olha, o compromisso pré-casamento é algo terminável, né. Você não precisa ter na mente essa consciência de que, porque você disse sim, você vai precisar caminhar nisso. Se você, entende que não, tudo bem, isso é terminável ainda, né. Mas se você vai entrar nesse casamento, você precisa entrar de cabeça. E uma vez que você está lá dentro, isso não é mais terminável, né. Vai ser um compromisso que você faz diante de Deus. E aí Deus foi tratando o meu coração,
a questão da dependência geográfica do chamado, né. E como eu não deveria me focar tanto em um lugar ou em um povo, mas no que ele tinha para mim, né. Da mesma forma que ele me ajudou a não focar tanto mais num relacionamento como algo tão essencial para mim, mas no relacionamento com ele, a mesma coisa era sobre o meu chamado, né. Ele sabia o que era melhor para mim, ele que conhecia os meus dons, porque ele que me deu, então era ele que ia me levar para onde ele quisesse. Então eu não precisava ter esse medo de que, casando, eu estaria possivelmente saindo da vontade dele, Negligenciando. negligenciando a vontade dele, porque o que ele tinha me chamado era para ser filha dele e para ser uma missionária onde quer que eu estivesse. E aí isso foi se confirmando no meu coração de uma forma muito convicta, e eu fui sentindo paz de seguir o Felipe em qualquer lugar que Deus chamasse ele, porque eu entendia que para onde Deus tivesse chamado ele, ele estava me chamando também, né. Sim, Então foi um ato de fé, assim, de confiança, de saber do mesmo jeito que eu não dependia do Felipe para ser feliz, mas de Deus, eu também não dependia de um lugar para servir a Deus. Eu sim. ia servir onde quer que ele me levasse. Legal. Então a gente, decidiu seguir juntos e realmente foi uma escolha muito importante. É, Que bom que eu fiz ela. então essa questão de conflito, né, ah, esse isso fica borbulhando no coração e pode, olha para outra pessoa, né, "Fulano, você decide, né, quero uma resposta", e começa a cabeça parece Hum, que vai longe, né, pensando o que fazer, sim, né, ou o que é que eu teve estou fazendo. teve até um episódio muito engraçado que a gente até contou esses dias, que a gente estava num culto de missões lá na capela, e o pastor estava pregando, né, e aí no final ele falou: "Olha, todo mundo que quer ir diretamente para missões, venha para esse lado, as pessoas que querem treinar missionários vão É para esse agora, Deus, a outro, resposta. e as pessoas que querem", eu não lembro da terceira opção, "mas vem aqui para o meio". Aí ele se levantou, me deu a mão e foi para o lado de treinar os missionários, aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei a chorar e ele pensando: "Nossa, a Sabrina tá emocionada, né, Tá o Espírito tocado. Santo tocando o Sim, né. coração dela". E aí eu chorando, chorando, aí quando terminou a oração eu fui correndo para o banheiro, assim, conversar com uma amiga, a Rebeca ele não quer mais ir pra missões, o que que eu faço e tal. Ela: "Mas como assim, o que aconteceu?". Aí eu contei pra ela, ela disse: "Meu Deus, mas e agora?". Aí ele veio atrás de mim preocupado, né, "O que que tá acontecendo?" e tudo. Eu falei: "Por que quando o pastor chamou os que queriam pra missões, você foi para o outro lado?" Ele: "Ah, era para o outro lado?" No final das contas foi só uma conversa de lados, mas Perdendo o é, relacionamento. de um apelo. Por isso, pastores, sejam muito claros nos seus apelos. Tá certo. Uhum. Mas que a gente percebe que, ah, passaram um tempo, né, antes do casamento e o Uhum. desafio para um relacionamento com propósito, né, e sadio também, Sim. né, é outro aspecto importante. Então, como é que como é que vocês veem isso, né? Pode falar da experiência de vocês também, mas como é que vocês veem isso no geral, os jovens, que tipo de dificuldade eles enfrentam para ter um relacionamento sadio e com propósito? As barreiras, né, que eles enfrentam. A bom, pensando nos jovens, principalmente dentro das igrejas, Sim, jovem cristão, né. jovens cristãos, eu acredito que mencionei um pouco isso lá no começo, né, da dificuldade deles, entenderem que é uma aliança, né, tá se tratando não só de uma paquera, alguém que eu quero, enfim, ter um relacionamento físico, um relacionamento de paixão, mesmo que fosse só por pouco tempo, né. Não eles cultivam muito uma mentalidade assim, quem sabe por aquilo que eles assistem, por aqueles que eles seguem, né, e vai criando uma mentalidade muito assim, voltada para só eu quero aquele, eu quero aquela, né, eu quero sentir, eu desejo isso. Mais do que o entendimento de que isso é uma aliança. É você chamar uma pessoa para dentro de uma aliança que envolve finanças, que envolve, eh,
sua saúde, que envolve sua moradia, que envolve todos os seus planos para o futuro, inclusive envolve sua alma, né? É uma aliança de almas ali diante de Deus. Então, eu acho que visualizar o relacionamento amoroso com essa profundidade, com essa dimensão, né? É algo espiritual, é algo para minha alma. Eu acho que talvez falte um pouco disso no coração dos jovens cristãos que estão olhando para o namoro, que estão olhando para um relacionamento amoroso. E aí, se falta isso, né? Se falta essa dimensão do que é a realidade de um relacionamento, se torna algo banal. E aí, Sim. com algo banal, a partir disso É uma vem bola de neve, todo vai. tipo de Isso. problema. É. Eu acho que é um problema muito, às vezes até conceitual, assim, né, do que é o namoro, por ser até um conceito recente relativamente, né, isso do namoro, assim. Normalmente os compromissos já eram mais voltados para a aliança do casamento em si, né. E eu acho que isso confunde um pouco a cabeça das pessoas, especialmente no meio cristão, porque, parece que o namoro é quase como uma licença oficial para você estar com alguém amorosamente e ok, os pais aceitam, todo mundo aceita e tá tudo bem, ainda que não se entenda o que é aquilo, né, ainda que não se veja aquilo como um compromisso. E aí, às vezes, parece que dentro da igreja o pecado é só o ficar, mas o namorar não, porque é um namoro, né, meus pais deixam e tudo mais. Mas, às vezes, são relacionamentos sem compromisso nenhum, né. E aí eu acho que isso também é um tipo de problema, porque se eu não tenho consciência do porquê eu faço algo, eu faço isso de qualquer jeito, né. É algo a mais meu ciclo de amizade, né. É. Então, Uhum. nós somos amigos, nós fazemos isso, então por que não namorar, né? O Sim. namoro faz parte, né. Uhum. É. Então, aí é totalmente fora do propósito, né, não Uhum. entende o propósito que estava falando, né. É. Então não Sim. entende É. propósito, então É. tudo que tá fora disso, É. né, é só pra curtição mesmo, né. Uhum. E aí, acho que vocês falaram já tocaram nesse assunto, a questão da os pais serem permissivos, né, com relação à visão dos seus filhos, né, Uhum. Hum. com relação ao namoro. Então, às vezes, os filhos ainda pedem, né, Uhum. permissão, às vezes nem pedem permissão, Sim. e os pais cristãos, né, que têm seus filhos também cristãos, às vezes vão na mesma onda, né, do Uhum. que a sociedade vê e Uhum. faz, e aí acaba permitindo aquilo no momento errado, Sim. né. É. Então não explica o propósito, e aí os filhos ficam bem à vontade, Sim. né. Sim. Eu estava lembrando uma vez, um casal estava falando sobre isso, que eles queriam a questão do namoro, então para oficializar, foram conversar com os pais dele, com os pais dela também, mas os pais da moça falaram assim: "Olha, o que é que vocês acham, tá aqui, ele tá pedindo permissão, ele tá pedindo isso que". Não, você que sabe, você que decide. Enfim, Uhum. né, Hum. você que decide. Queriam Sim. se isentar disso, né. Uhum. Então, já achei bacana, porque eles fizeram isso, eles foram Uhum. atrás com os pais, né. "Não, Sim. nós só vamos se Uhum. realmente tivermos a bênção deles, se eles permitirem concordarem com isso", Uhum. então, quando chegaram lá, você que decide. Uhum. 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 Você que sabe. Aí disse: "Não, mas não é assim, né, nós estamos aqui, queremos seguir princípios, né". Eu achei muito bacana isso, né, mas por outro lado Uhum. fiquei preocupado, É. Uhum. como eles reclamaram, né, nós esperávamos algo Sim. diferente deles como cristãos, como pais crentes, né. Sim. E era a hora de aproveitar realmente e dizer: "Tá Uhum. ok, vamos sentar aqui, né, vamos falar o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós Uhum. esperamos". Eles ficaram um pouco frustrados, né, eu fiquei alegre Uhum. por um lado, porque eles tiveram uma boa atitude, por outro lado fiquei preocupado com os Sim. pais, porque também é um reflexo, né, de comportamento de alguns pais, atitude, né. Isso deixa o filho a critério, né, tanto a menina quanto o menino, não, deixa a critério. Ele decide, né, tá namorando, fulano namorador, né, olha, Uhum. fulano aí, não sei o quê. E acaba banalizando, né, e os Sim. pais sendo muito permissivos. Mas algo que eu estava pensando também, aí pergunto para vocês com relação como é que vocês veem isso no contexto das lideranças das igrejas, Uhum. né, os pais às vezes são muito permissivos, Sim. né, por exemplo, se um casal decide dormir, o namorado dormirem juntos, né, vão dormir juntos, vão dormir na casa dos pais, dele ou Uhum. dela, enfim, mais permissão dos pais, né. Uhum. Mas como é que vocês veem isso na questão do contexto das igrejas, da liderança das igrejas? Eu acho que
é uma marca muito presente nas autoridades dos pais para com os filhos e dos líderes das igrejas para com os membros das igrejas, é um senso de é a sua privacidade, você faz o que você quiser com ela, né? É como se o líder da igreja diz isso para os pais e os pais repetem isso para os seus filhos também. Então é uma ideia onde realmente cada indivíduo tem o seu mundo, o seu universo e faz com Sim. ele, usa a sua de autoridade que em parte é indevida e usa ela de forma indevida também. Então, é complexo, porque se você olhar para erros, problemas de jovens, de adolescentes, aqueles problemas estão sendo praticados, expostos pelos jovens, pelos adolescentes, mas não nasceram neles. Porque muita gente fala isso, né? Essa geração veio com isso. Uhum. Veio com isso? Por quê? Como assim? Tá na alma deles? Tá um chip implantado na maternidade? Será que não é algo que veio dos pais? Uhum. Um erro dos pais que se manifesta nos filhos? Então, pensando da mesma forma para as lideranças das igrejas, né? Talvez falte coragem, talvez falte fidelidade, talvez falte eh, a mesma coisa que eu disse que faltava para minha geração de rapazes, né? Esse senso de Sim. iniciativa, de assumir a responsabilidade e saber se isso é certo, então vamos lá, né? E as conversas difíceis estão sendo evitadas, né? O olho no olho, o sentar aqui, peraí, me explica uma coisa, o que está acontecendo? Deixa eu te perguntar, por que que você fez isso? Esse tipo de pergunta você não vê os pais mais fazendo para os seus filhos, você não vê mais os líderes das igrejas fazendo para os membros das igrejas. Então é um contexto perfeito para devassidão da particularidade, né? Dentro do seu contexto de é meu espaço, é a minha vida e eu faço o que eu quero. É, Que eu acho que às vezes a gente quer fugir de uma realidade de uma liderança abusiva, né? uhum. E aí a gente acaba indo para o outro extremo, que às vezes é o da omissão, né? Então, a gente já aconselhou assim muitos adolescentes e jovens uma coisa e os pais aconselhavam outra, né? E Complica aí muito, né? é complicado porque você não, como líder, não pode ser abusivo no sentido de dizer, não, você vai fazer o que eu disse para você fazer, mas você se sente também às vezes de mãos atadas, porque a maior autoridade sobre eles é os pais, não se importam com isso. E aí eu creio que isso é o paradoxo do discipulado, né? Sim. Porque você não está fazendo discípulos seus, é discípulos de Jesus, né? Mas até eles entenderem, dentro de uma sociedade tão egoísta assim, que a palavra é a autoridade sobre eles, é, parece que é muito difícil, porque é como se tudo dissesse para mim que eu mando em mim mesmo, mas tem alguém querendo me ensinar que Jesus é meu Senhor, mas eu não quero que ele seja, né? E aí, se eu encontro algum tipo de apoio ou até de omissão das pessoas que estão acima de mim, é claro que eu vou querer isso, né? Sim. Claro que eu vou abraçar isso, assim. É. Assim, pensei em 2 exemplos sobre essa questão. Um pastor uma vez falou sobre a situação de uma jovem, né, e deu tudo errado no casamento, mas, assim, tinha muitos sinais que ia dar errado. Sim. E ele depois compartilhou, disse: "Não sei se eu deveria ter arrombado a porta, ser mais, né, Uhum. incisivo e cobrar algumas coisas, ou bater o pé em algumas coisas, Isso. né. Fica lá, eu vou ou não vou, né, falo ou não Uhum. falo, né, cobro ou não cobro". E, ele ficou com esse peso um pouco, né, esse: "Poxa vida, eu falei Sim. algumas coisas, mas eles fecharam, estavam fechando as portas", e depois ele falou: "Será que eu não deveria ter, né, chutado essa porta?", porque eu Uhum. estava vendo que estava errado, estava dando errado. E o outro exemplo sobre a questão da, né, você olha, em vez de buscar o equilíbrio nas coisas, busca os extremos, né. Uma vez conversando com era uma jovem, né, são de um relacionamento, ah, incrédulo com crente, e conversamos com ela, e ela estava muito firme. "Não, porque esse é o presente de Deus para minha vida". Uhum. Tá. Então eu chamei a mãe dela, ela morava só com a mãe, o pai viajava muito, não era crente também, e chamei a mãe, ela disse: "Não, já falei para ela, não concordo não". Aí eu fiquei animado, né, disse: "Poxa, legal, então vai tá dentro do que a gente está aconselhando". Ela disse: "É, mas ela quer, né". Aí pronto, por água abaixo tudo que a gente estava conversando, eu disse: "Então não tem como, a gente não vai ter É. força, né".
a não ser orar para que não aconteça coisas piores, mas não deu outra, né, Ah, só foi por água abaixo. Mas ela ficou assim: "Não, mas ela quer, então deixa o barco andar", né, mas não busca o equilíbrio, né. sim. É. Então, aí é justamente isso, quando a gente vai aconselhar e você vê que depende de algumas coisas dos pais, que são autoridades, as primeiras autoridades, e eles têm um ponto de vista diferente, aí fica muito complicado para os Sim, líderes, né, sim. chegar lá e dizer: "Olha, não, mas é por aqui, é por aqui". É bom quando o jovem, ele chega procurando ajuda, né, é diferente. Uhum, Ele está em sim. dúvida, ele Sim. está incomodado, ele chega para procurar ajuda, então ele Uhum. vai submeter, É. né, o que você orientar. E às vezes até o contrário do que os pais estão permitindo, né. Aham. Então, isso é bom, mas quando você tem que chegar é diferente, Uhum. né. É. A probabilidade dele rejeitar e ficar do lado que tá dando Uhum. apoio para ele é muito É. grande, né. Sim. É. Tá bom, então, quais os cuidados o jovem cristão, a gente estava falando sobre essa questão do relacionamento no geral, então, ah, os cuidados que o jovem cristão ele precisa ter para se preservar. Então, começamos a conversa no começo do relacionamento, né, e Aham. como vocês viveram a vida para chegou o momento, mas então como é que o jovem ele, os cuidados que ele precisa ter, né, no seu dia a dia, se ele almeja isso, um relacionamento, né, Uhum. que tem que ser um relacionamento sadio e com propósito, Uhum. então se ele almeja isso, quais os cuidados ele precisa ter para se preservar, se guardar para esse momento, desse Uhum. relacionamento? O Uhum. que é que vocês podem dizer sobre isso? Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus como algo não meramente moralista e religioso, né? Sim, Porque talvez existam jovens que ainda não entenderam o que é ter um relacionamento com Deus de uma forma viva, de uma forma eh, como se você se relaciona com um amigo mesmo, mas esse amigo é simplesmente o Deus Todo-Poderoso, né? sim. Então a gente tem alguns que não entendem o que é isso e não querem mesmo, e outros que acham que entenderam e acham que já têm, só que não têm. Eles leem a Bíblia, vão para a igreja, têm uma moral certinha, né? São o nota 10 às vezes da igreja, o nota 10 da casa, mas não entenderam o que é um relacionamento com Deus. Boa moral não vai sustentar o relacionamento dele com uma futura esposa e nem mesmo vai sustentar uma pureza genuína no seu coração. Ele Uhum. pode nunca ter uma relação sexual antes do casamento, mas seu coração definitivamente não é puro. Sua mente, seus olhos, definitivamente não são puros, porque ele é moralista na frente dos outros. Mas diante do Senhor, a realidade é outra. Agora, se ele tem um relacionamento vivo com Deus, se ele anda com Deus, se ele ama a Jesus e realmente experimenta isso no seu dia a dia, a história é outra. Por isso, eu começaria dizendo isso: é um cuidado, o cuidado da sua própria alma, né? Um cuidado do seu relacionamento com Deus e essa pergunta constante de: peraí, isso que eu estou vivendo aqui com Deus é o que de fato deveria ser intimidade com Deus? Ou eu estou imaginando coisa? Sabe, meio que colocar em xeque. Isso que eu vivo, a minha experiência espiritual com o Senhor, eu estou inventando ela? Eu estou imitando pessoas que eu vejo por aí? Ou é algo verdadeiro? Porque é isso aí que vai sustentar talvez um celibato Uhum. e qualquer tipo de relacionamento, qualquer pessoa com a qual ele venha a se Talvez o casar no celibato que futuro. não era o dom do Felipe, né. Descobriu. Exatamente. Então, o cuidado da alma Sim. começaria por aí. É, eu acho que se cercar de boas amizades é algo muito importante também. E, buscar conselhos de bons amigos, desenvolver dons, o envolvimento com a igreja local, eu acho que tudo isso é muito importante, porque eu acho que quando a gente foca muito no relacionamento como um objetivo de vida, parece que você não vai estar em paz enquanto você não tiver num relacionamento, né. E aí você perde amizades, perde a oportunidade de servir, às vezes de viajar, de estudar, porque você acha que o propósito da sua vida é se relacionar com alguém. E parece que enquanto essa lacuna ali não está preenchida, você não encontra paz. E isso é muito perigoso, né, para qualquer pessoa. Mas especialmente para o jovem cristão, assim, porque a gente precisa
de bons relacionamentos, de boas amizades, de envolvimento com a igreja local, de consciência de servir a própria casa, a própria família, de desenvolver seus dons, sua vocação, tudo isso, para que o relacionamento seja só uma parte disso tudo, e não o alvo da sua vida, né. Porque senão você vai viver em torno de um ídolo, né. E aí, às vezes você esquece de cuidar do seu relacionamento com Deus, entra num casamento que você sempre quis, porque aquilo era tudo que você sempre sonhou, só que aí lá dentro você vai se deparar com alguém que não é tão perfeito quanto você achava que era. Não. Não, você vai se deparar consigo mesmo não sendo tão perfeito quanto você achava que era, e você vai ver que no fim das contas o que sustenta tudo é o seu relacionamento com Deus. Por causa de tudo. Você fala uma coisa importante da questão da ter boas amizades, né. Sim, E no contexto de igrejas, para os jovens é muito bom, né, desenvolver amizade sadia. E da amizade sadia, sim. né, já é assim uma base para futuros É, relacionamentos também Sim, sadios, é, né. é. Eu sim. acho que eu acho que as pessoas esqueceram que dá pra ser amigo antes, sabe. É. Parece que esse botão aí sumiu da cabeça das pessoas, Sim, assim. sim. É. E eu E aí acrescentaria sim, pode falar. eu acrescentaria também o cuidado com o auto-engano, em 2 sentidos. Por um lado, o auto-engano em relação ao outro. Se eu estou Hum, considerando entrar em um relacionamento, eu não posso me enganar, não posso enganar a mim mesmo sobre a realidade do outro. Porque, por exemplo, se eu quero ser um astronauta, mas o outro quer trabalhar, sei lá, de chefe de cozinha, será que vai dar para a gente fazer uma união desses propósitos, né? uhum. Ou, enfim, não que seja impossível, a gente vê relacionamentos de pessoas com, histórias de origens bem distintas, com planos bem distintos, que acabam conseguindo conciliar isso e é uma história incrível. Mas a chance disso funcionar, geralmente é mínima, né, e as pessoas se auto-enganam. Enganam no sentido: "Não, não, ele é assim ou ela é assim por enquanto, mas quando a gente casar, ela vai mudar. Quando a gente tiver casado, vai ser diferente". E Sim. não, muitas vezes Antes de o casar te casamento não ajusta a isso. transforma. É. Uhum. É verdade. É. Então esse auto-engano de ficar cego para as realidades que você vê como desconfortável, mas acredita que com o tempo isso vai mudar sozinho. E o auto-engano sobre si mesmo, Sim. porque a gente já ouviu de pessoas que: "Ah, como é que eu tenho certeza se essa é a pessoa certa? E se lá na frente aparecer uma melhor que ela? E se lá na frente tiver alguém que se encaixe comigo melhor do que essa pessoa?" Ah, eu acho que eu sou melhor do que essa pessoa, sabe, ela não é digna de mim. Então isso é um auto-engano sobre quem você é, né, porque talvez você tá se valorizando além da conta e não tá vendo a realidade sobre si mesmo. Então acho que esse auto-engano, tanto sobre o outro, né, nesse sentido: "Ah, não, mas depois melhora", quanto sobre si mesmo, né: "Não, mas eu acho que eu já tô tudo certo". Esses, né, essas 2 formas de auto-engano são bem prejudiciais, É. né. Mas e isso é aquilo que vocês falaram, né, a questão da boa amizade, de estarem se conhecendo, conversando o que o outro pensa, o que o outro Sim. acha, o que o outro gosta, né, é na amizade que você vai, É, detectar essas coisas como sim, vocês compartilharam, né. A gente conversava sobre sobre tudo, sim, né, sim. então para oficializar algo, já sabia Uhum. muito bem a forma que o outro pensa, né. Sim. Então as boas amizades é muito importante, você vai conhecendo sem estar com a intenção de Aham, namoro ou casamento, mas você vai conhecendo o outro. aham. E aí eu coloco a problemática que é quando o jovem ele tem uma amizade e não é errado, né, ter amizade com pessoas incrédulas, né, Hum, seja o uhum, rapaz, né, com outros rapazes, com outras meninas, né, não é errado isso, mas quando essas amizades com incrédulos ela tá regendo, uhum. né, ela é muito mais forte do que a amizade com outros jovens crentes, Sim, né, então isso vai levar ele a ter uns problemas para o Sim. discernimento, né. é, é, E quando vai querer se relacionar com alguém, então mas qual é a base de amizade que você tem, né, para ajudar no seu discernimento, né, no seu sim, relacionamento que você está pretendendo, né. sim. São coisas importantes. Uhum, Agora falando, por exemplo, sobre a questão de, namoro, casamento, ah, vocês 2, por exemplo, você está no ministério, né, e, foram para o seminário, então nem todos passam por esse processo, né, sim. nem todos passam por esse pedido no livro, né. Mas as histórias são diferentes, mas, eu creio que todo cristão ele é chamado para servir, Uhum, né. Então,
não tem como desassociarmos a questão de ministério. Não é só para o missionário ou pastor, né? Então, e para aqueles que estão pensando no namoro, aqueles que estão namorando, até mesmo os casados. Então, como conciliar, alinhar essa questão de namoro, casamento, vocação, ministério, como ajustar isso? Sim. No nosso caso, como você falou, né, sobre, tá, a gente estava no seminário, então a chance de encontrar alguém no seminário que tem o mesmo propósito de vida que você, no sentido ministerial, e é muito maior. Então, se eu tivesse saído do seminário solteiro e esperasse encontrar uma pessoa que se alinhasse com a minha jornada ministerial, seria bem mais complicado. Talvez uma pessoa aceitaria o meu ministério. Tá, eu vou suportar, eu vou casar com você aqui, eu vou suportar que você é um pastor, eu vou suportar. Nossa, missionário, então, meu Deus, aí precisa ser uma pessoa, né? Sim. Muito assim que, enfim, disposta, né? Porque se a pessoa não tem essa vocação também ministerial, ao se casar com uma pessoa que tem uma vocação ministerial, é muito complexo. E isso vale com certeza para pessoas que não têm vocação ministerial, mas que têm vocações de alguma forma que não se encontram tanto, mas que são paralelas, né? Não se cruzam. Eu acho que esse tipo de coisa a gente precisa perceber também numa amizade pré-namoro, né? Sim. Ou quem sabe até mesmo no namoro, né? De perceber isso. A gente vai conseguir caminhar juntos pro resto da vida, tendo essas vocações. Assim, a gente está consciente da vocação do outro e sabe que pode ser um peso. Eu suportaria esse peso pro resto da minha vida? Então, é aquele tipo de coisa do auto-engano, né? A pessoa pode, não, 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 não. Talvez vai ser difícil um pouco, mas eu dou conta, a gente dá conta. E, enfim, pensando em trabalhos que tomam muitas horas do seu dia, né? Você sabe que vai encontrar aquela pessoa só um pouquinho a cada noite, ou então pessoas que viajam muito a trabalho, né? Passam 1 mês, 2 meses fora. São questões de vocação, né? Você vai discernindo isso e pensa, não, 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 eu não vou conseguir. Não, não, não vou dar conta disso. Então, acredito que a questão de vocação é importante não só para quem está no ministério, né? Mas para qualquer Sim. tipo de relacionamento precisa ser avaliado, né? Sim. Principalmente como eu falei, no sentido geral, os jovens que não estão indo para o seminário, né, que não vão, e tem Sim. uns que não vão mesmo, né, então, mas tem uma responsabilidade, né, de serviço na igreja local, Aham. e aí tem que alinhar, Sim. né, a pessoa que você vai se relacionar tem que ter a visão de servir também, né, a igreja, senão vai ter o conflito, né, e um acaba esfriando o outro, né, puxando para um lado para o outro, mesmo estando na mesma igreja, né, Sim. pode acontecer. Sim. Acho que por isso o contexto da amizade antes do relacionamento amoroso é tão importante, né. Sim, Porque às vezes quando você já tá num compromisso e começa a servir junto, às vezes pra querer impressionar, pra querer mostrar que você é um bom partido, né, você vai estar trabalhando junto ali, para toda a obra e tal, mas aí depois isso vai se esfriando quando você já casou com a pessoa e descobre que na verdade ela não tem tanto prazer, assim, de servir a igreja local, digamos, né. Então eu acho que esse contexto da amizade anterior, ou de conhecer, né, a história da pessoa, isso é muito importante, porque isso precisa se confirmar a parte de você, né. O relacionamento do outro com a igreja local precisa ser algo real e intenso para ele, ainda que você não existisse, né. sim, E eu acho que isso pode trazer essa confirmação ou não, né, de que vocês 2 estão alinhados na mesma intensidade do serviço para com a igreja, né. E até às vezes de formas de serviço, né. Pois bem, então assim, chegando no final da nossa conversa, nosso bate-papo, acho que 2 palavras, né, da do que nós ouvimos sobre do testemunho de vocês, da experiência de vocês, algo, assim, muito emocionante, dramático, como eu já falei, né, mas assim, muito coerente com a questão de valorizar os princípios, né, para o cristão. Então, muito bom. Então, para encerrar assim, quais conselhos vocês dariam, né, para o jovem cristão que está
nesse drama aí de começar um relacionamento, né? Ou aqueles que já estão num relacionamento, preste a chegar ao casamento. Então, quais os conselhos? Sabrina Uhum, para as meninas e o Felipe para uhum. os meninos. Uhum. Eu acho que a gente até já falou isso, mas eu acho que não custa nada reenfatizar. Valorize, acima de tudo, o seu relacionamento com Deus. Seja muito honesta sobre o porquê você tá com essa pessoa. Seja muito honesta sobre quem você é e quem você quer ser. Busque amizades honestas com quem você pode abrir pecados, pedir ajuda, até uma questão que normalmente a gente não fala muito com as mulheres, a questão da pornografia, né? E isso é muito presente, assim, no meio feminino, então, de você não ter medo de precisar de ajuda, né? Isso é muito importante e fundamental. E eu acho que para quem tá em dúvida de entrar num relacionamento, assim, eu acho que não ter uma expectativa nem muito alta, nem muito baixa de alguém. De você não ter medo de querer alguém que seja realmente bom, Hum. porque vai ser a pessoa que vai passar o resto da vida junto com você, então precisa realmente ser alguém bom, que ama Deus acima de você mesmo, né. Mas também não tenha uma expectativa muito alta de que você vai encontrar alguém perfeito, porque você pode ficar esperando pra sempre até o único homem perfeito voltar, que é Jesus Cristo, e você se casar com ele como noiva de Cristo, né. Então eu acho que ter expectativas corretas, buscar boas amizades, e eu acho que essa palavra é muito importante, assim, pra gente, essa questão da honestidade, sabe. Ser realmente porque às vezes o sentimento pode levar a gente a se enganar demais. E a gente precisa, como cristão, ser muito consciente das nossas decisões, né, para que a gente tenha o discernimento, né, e a paz. Então, que qualquer escolha que se faça de entrar num relacionamento, de sair de um relacionamento, de casar com alguém, precisa ser uma escolha muito clara, muito discernida e precisa ser uma escolha que envolve a pessoa, claro, né, com quem você vai se relacionar, que envolva você, mas que envolva também boas amizades, bons conselhos. Eu acho que isso tudo é muito importante. E para os jovens mancebos, como diz aqui. Sim. Acredito que o jovem, o rapaz cristão, e eu penso que eu estou falando com esse público, né? Sim. O rapaz cristão que está considerando entrar num relacionamento, ou que já está num relacionamento, um namoro, um noivado, não seja covarde e não seja preguiçoso. Porque eu acredito que covardia e preguiça são as piores marcas dessa geração. Então, seja corajoso, seja um líder amoroso que vai levar a sua companheira, a sua namorada, a sua noiva a ser alguém que ama mais outro homem, que é Jesus. Hum. Sim. Leve ela a amar mais a Jesus do que a te amar. Isso vai evitar com que você seja um narcisista que vai querer controlar a vida dela e ser um terrível ciumento psicótico e vai perseguir e comandar a qualquer custo, ou ser tão omisso que não sabe o que fazer. Não, mas liderar em amor. De alguma forma, nesse sentido, todos nós somos chamados a ser pastores dos corações das nossas namoradas, das nossas noivas e principalmente das esposas, Uhum. né? Então, nesse sentido, seria um bom treinamento, né? Praticar no namoro e no noivado esse pastoreio e cuidado do coração, abandonando a preguiça, abandonando a covardia, não sabendo, né? Estando totalmente consciente de que você não é o perfeitão, né? Você não tem que se sentir o mais crente da igreja para depois se dispor a fazer isso. Mas talvez nesse processo de se dispor a fazer isso, você vai percebendo
Deus agindo em áreas da sua vida que estavam talvez estagnadas, paradas. E aí Deus vai te fazer pelo outro amadurecer em áreas que estavam paradas. Não é pretexto para no sentido assim, eu sou um horrível, eu sou péssimo em tudo, então eu vou namorar para melhorar. Não é isso. E em outro sentido, outra área, um conselho específico para os rapazes é a questão da pureza. Uhum. Pressuponho que ao falar com um jovem, um rapaz cristão, ele entenda de que o ato sexual é para o casamento. Deus reservou, Deus criou o sexo, Deus criou a relação sexual para ser experimentada em plenitude, com tudo, com toda a bênção que ela é, dentro da aliança do casamento. Mas a gente, por toda a nossa cultura ao redor, por tudo que se prega em nossa sociedade, a gente é tentado a puxar isso o máximo para dentro do namoro, para dentro do noivado. E aí você pode até pensar, não, mas a gente ainda não praticou a relação sexual, mas também fez tudo o que a imaginação deixou fazer. E isso é impureza. Isso é imoralidade sexual. E então, viver uma vida de pureza, ser a imagem de Cristo, é lutar contra as suas próprias paixões, guardando para a aliança do casamento aquilo que Deus planejou para que fosse usufruído, desfrutado dentro do casamento. Então, nesse sentido, eu diria: não brinque com fogo, não fiquem demasiadamente sozinhos, com contato físico. E eu acho que é algo que a gente deixa de falar por ou confiar demais na maturidade dos jovens. Não, eles sabem até onde eles podem ir. Não sabem. Ou talvez sabem, mas na hora esquecem. Na hora deixa guardado no bolso e faz o que quer, faz o que sente que deve fazer. Então, nesse sentido, cuide da sua própria pureza e cuide da pureza da pessoa com quem você está. Guarde limites, permita-se ser mentoreado, ser pastoreado, né, que haja um prestador de contas, especificamente talvez sobre essa área, né, alguém com quem você pode se abrir e falar, não, eu estou sendo tentado, aí além dos limites, né, pedir ajuda, o que eu posso fazer? Talvez até falar abertamente com a pessoa com quem você está se relacionando, olha, isso está sendo um pouco difícil para mim, está sendo muita tentação para mim, me ajuda com isso, né? E é uma questão que eu acho que não é secundária, né? Ela é Sim. primordial, porque reflete de muito daquilo que está dentro do nosso próprio coração. Então, teria muito mais coisas para falar, mas eu acho que isso já é um bom começo. Verdade. Pastor, eu posso falar só um último conselho? É mais um conselho para aqueles que não estão pensando sobre um relacionamento, mas queriam estar em um relacionamento e não estão. Eu acho que a gente fala pouco sobre a bênção da solteirice, né? E eu acho que queria dar só essa última palavra, assim, a quem queria estar num relacionamento, mas não está. É isso de você entender que a solteirice também é um presente, também é uma bênção por toda a liberdade e a oportunidade que você tem. Então, o casamento não vai preencher o seu coração. Um marido ou uma esposa não vai preencher o seu coração. Deus é quem preenche o seu coração. E ele já está com você agora, né? É casado ou solteiro? Casado ou solteiro. E recentemente eu ouvi uma pregação do pastor Guilherme de Carvalho sobre a vida do solteiro, e fica aqui a recomendação dessa mensagem. É muito bonito porque ele traz essa ilustração de quando você vai a um casamento e tem ali as pessoas que tocam e os convidados, né? E normalmente os convidados estão livres para viver a festa, mas os músicos estão ali tocando, trabalhando, aí dá uma pausa, come um pouquinho, volta, trabalha. Eh, os 2 estão no casamento, mas usufruindo de maneiras diferentes. Mas eu achei interessante, porque eu achei que a ilustração ia levar a gente a pensar que o casado é quem aproveita a festa e que o solteiro estava trabalhando, mas é o contrário, porque é o casado que tem muitas coisas a que se ocupar e o solteiro é que está livre. Então, de alguma forma, o que o solteiro experimenta de se satisfazer no relacionamento com Deus é o que o casado vai ter só na eternidade. Então, na verdade, eu sei que às vezes a gente cria essa romantização muito grande do casamento como se fosse algo que todo mundo
vai ter que viver, Acaba ou pressionando, né, o isso, tempo ou todo. que tem que viver para ser feliz de verdade. E na verdade, quando o solteiro se satisfaz em Deus, ele já está experimentando o casamento real, né, porque a aliança que o Felipe tem é só uma imagem do casamento da noiva, que é a igreja com Jesus, né. E o Sim, solteiro já está vivendo exatamente isso, e só isso, e encontrando satisfação nisso. verdade. Então, que você, solteiro, não se veja insatisfeito, mas encontre a graça de se satisfazer no seu relacionamento com Deus. Verdade. Amém. Vocês estão lá em Campinas, quais Sim, os projetos para o futuro com relação ao aspecto ministerial? sim. No momento, nós estamos auxiliando numa revitalização de uma igreja local, Sim. né? Junto com um outro casal pastoral. A gente está ali há 2 anos e a gente vai ficar ali mais até a metade desse ano, totalizando 2 anos e meio. Enquanto isso, a gente também tem auxiliado como coordenadores do projeto Kainos, que é da Igreja dos Irmãos, né? Provavelmente quem está ouvindo aqui da Igreja dos Uhum. Irmãos já conhece esse projeto, com jovens com potencial de liderança dentro das igrejas dos Irmãos do Brasil, né? Então a gente vai continuar com esse projeto até o final desse ano com a primeira Sim. turma e quem sabe aí abrindo para uma segunda turma para 2026, 2025, né? Minha cabeça já está muito no futuro. Ah, e- Falei plano de futuro, né? É, sim, sim, a Pulou gente foi 2 lá. anos. Então a ideia, né, de prosseguir com Sim. esse trabalho. A gente também em Campinas iniciou, assim que a gente chegou lá, um projeto chamado Dialogue, que é com pessoas de todas as áreas da sociedade, não só cristãos, né, mas até de outras religiões, enfim, de outras ah, crenças e filosofias de vida. E a gente se reúne na nossa casa. A princípio era semanal, hoje em dia está sendo mensal, né, um encontro mensal, para conversar sobre algum tema da sociedade. E é uma oportunidade onde a gente tem para ouvir, o público é mais de adolescentes e jovens, ouvir o que eles pensam sobre esses temas, né? A luz da realidade que eles enxergam, como eles tratam esses temas, né? E sempre a gente tem essa oportunidade também de compartilhar o que a gente vê a partir do nosso lugar a luz do mundo, né, que a gente Sim. enxerga, que é a partir do evangelho, é a partir do relacionamento com Cristo. Então a gente pode ter essa troca muito boa ali com eles, né? A gente pretende continuar com eles esse projeto até julho, porque em agosto a gente vai estar se mudando para a Lagoa Santa, que é uma cidadezinha ao lado de Belo Horizonte, Uhum. para trabalhar como obreiros numa organização chamada Labri. É uma organização internacional que começou na década de 50, se eu não me engano, com o Francis Schaeffer e sua esposa Edith Schaeffer. Eles começaram esse ministério na Europa, na Suíça, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então eles foram para lá como missionários dos Estados Unidos para trabalhar com crianças que ficaram órfãos por causa da Segunda Guerra Mundial. E ali, naquele contexto, eles acabaram vendo que muitas outras pessoas estavam tendo prejuízos, né, psicológicos, emocionais, financeiros, por causa da guerra. Então, eles, como missionários, acabaram tendo essa ideia de abrir a casa e em hospitalidade, né, num contexto de hospitalidade, de serviço, de acolhimento, receber pessoas de todo tipo para conversar, né? É um espaço que eles falam de perguntas honestas e respostas honestas. E ali esse ministério do Schaeffer, na época, acabou tendo uma dimensão muito grande, foi crescendo bastante. Pessoas de Hollywood iam para lá, enfim, mochileiros, pessoas de todo tipo, budistas, enfim, iam para lá para às vezes descansar, para ter um lugar onde pudessem ser acolhidos, tratados bem. E nesse contexto ali, sempre à noite, eles tinham uma conversa na beira da lareira e perguntas. E o Schaefer e a Edith tinham essa oportunidade de falar sobre o evangelho com aquelas pessoas, né? Responder aquelas crises com o evangelho. E esse ministério, né? Chegou no Brasil há 15 anos atrás, vai fazer 16 esse ano, e, como eu disse, está localizado ali em Lagoa Santa. E a gente, nos últimos 2 anos, tem tido alguma convivência com esse ministério, visitado a princípio só para conhecer mesmo, mas nessas visitas surgiu a possibilidade aí de um convite para que a gente pudesse somar com a equipe brasileira ali em Lagoa Santa como obreiros.
Então, a partir de agosto, a gente vai estar se mudando para lá. E eu peço a oração, né, de todos que estão ouvindo também, orem por nós nessa transição. Ah, e também é uma organização que trabalha, que recebe pessoas de todas as denominações, né, de qualquer pessoa que quiser ir lá, pode se inscrever para participar de um retiro. Eles fazem retiros mensais de um final de semana, de sexta a domingo. Então, se você está ouvindo e quiser participar lá de um retiro, né, é só entrar no site, pode se inscrever. São temas muito relevantes. É um espaço muito gostoso, né, de acolhimento, de comunhão. Sempre são vagas assim limitadas, de no máximo 25 a 30 pessoas, para justamente ter uma oportunidade de troca, né, de um conhecer o Sim. outro, de ter bastante essa edificação mútua. Então, fica também o convite, né, para aqueles que estão ouvindo e quiserem ir lá em algum momento conhecer o ministério. Ah, basicamente esses são os planos para o futuro a curto Então, em prazo, Campinas até julho, né? até julho. Ok. Olha, conversa muito interessante, muito agradável, né? São novos, mas têm uma bagagem aí de experiência. Isso só é proporcionado através do nosso relacionamento com Deus, né? A base de tudo. Então, eu creio que esse assunto precisamos falar muito mais, né? Nas nossas conversas, nossos discipulados, aconselhamento nas igrejas, né? Precisa ser falado muito mais a questão do namoro, a questão da preservação, né? A questão da santidade, a questão do propósito, tudo que foi falado, né? Como alinhar a questão da vocação, né? E como usufruir de tudo aquilo que Deus nos proporciona vivermos, né? E o relacionamento, né, conjugal é só mais um dele, que faz parte, né? Ele faz parte, ele está incluído no propósito de Deus para nossa vida, aqueles que Deus tem chamado, né, para um relacionamento. Nós agradecemos grandemente mais uma vez a participação de vocês, a contribuição de vocês no nosso podcast, tá? Foi um prazer, Prazer. obrigado pelo convite. Tá certo. Pessoal, nós encerramos aqui mais um episódio. Em nome de Jesus, nós estamos muito gratos pelas pessoas que têm participado de cada episódio e também por você que tem assistido. Então, nós ainda falamos para você, incentivando, continue assistindo, compartilhando, curtindo lá, para que outras pessoas e muitas pessoas sejam grandemente abençoadas por tudo que tem sido compartilhado nos nossos programas, nossos episódios, tá? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Abraço.